Flamengo avança para a contratação do espanhol Saúl, atleta do Atlético de Madrid. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo, bem legal ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de informação importante no Flamengo. Saúl Ñíguez, meio-campista espanhol de 30 anos de idade, com quase toda a sua carreira construída no Atlético de Madrid, tem conversas avançadas com o rubro-negro e a expectativa é de anúncio nas próximas horas. O Saúl está de saída do Atlético de Madrid, onde tem mais um ano de contrato. As partes avançaram para uma rescisão de contrato de forma amigável. O Saúl quase fechou com o Trabzonspor da Turquia, tinha passagem aérea e tudo mais marcado, mas, ao que consta, a entrada do Flamengo na parada fez com que o Saúl desistisse da negociação com o time turco e o Filipe Luís pode ter sido peça importante nessa mudança de rota. Felipe e Saúl jogaram por 4 temporadas juntos no Atlético de Madrid. O Saúl conhece a seriedade do Felipe e foi apresentado a um projeto bem grande do Fla. Rubro-negro que busca um substituto para o Gerson, embora para mim o Saúl não tenha nada a ver com as características do Gerson. Um volante muito mais marcador, com muito menos capacidade de construção de jogo, embora seja, de fato, bastante interessante. Ele surge no Atlético de Madrid e praticamente só joga a carreira inteira no time da capital espanhola. Esteve na temporada 21-22 emprestado no Chelsea e jogou também por empréstimo na temporada mais recente pelo Sevilha, onde disputou 26 jogos com 1 gol e 6 assistências. Negociações com o Carrascal seguem. O Dínamo fez pequenas alterações na forma de negociação e isso incomodou o Flamengo e as partes tentam chegar a um acordo. Hora de falar sobre o Wendel. Você lembra, né? Volante do Zenit, que já esteve na mira do Flamengo em outras 2 janelas, quase virou reforço do Botafogo. No mês passado o negócio acabou caindo porque o Botafogo não cumpriu com os 20 milhões de euros combinados junto ao time russo. Pois bem, a imprensa portuguesa afirma que o Flamengo reabriu conversas e vai tentar contratar o Wendel nessa janela de transferências, até por causa da saída do Gerson e da lesão do Pulgar, que vai parar por no mínimo mais 2 meses. Antes de gravar esse vídeo, consultei o Júnior Mendonça, que é o representante legal do Wendel. Ele inclusive está na Rússia, ele havia levado o Gerson para cuidar de toda a papelada e apresentação do volante. O Zenit só topa liberar o Wendel mediante pagamento de 20 milhões de euros, estamos falando de mais ou menos 130 milhões de reais. O Wendel adoraria voltar ao futebol brasileiro, seja para jogar no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras ou no clube que o quisesse. O grande problema é a questão financeira. Ninguém até esse momento parece disposto a colocar esses 20 milhões de euros. Sobre o Flamengo e esse suposto interesse, perguntei ao Júnior Mendonça, que descartou qualquer tipo de negociação. Ele assegura que não existem conversas com clubes daqui. O Qatar é uma possibilidade, embora ao contrário do que muita gente tenha afirmado, de que o Al Sadd seria esse time, não é com o Al Sadd que ele e o Wendel negociam. O Wendel também ainda aguarda por outros movimentos, dando sempre prioridade ao futebol brasileiro. Na minha humilde opinião, o Wendel chegaria para ser titular em qualquer time do Brasil, jogador para atuar como segundo volante num nível poucas vezes encontrado no nosso futebol. O Flamengo não corre mais o risco de perder o Wallace para um rival brasileiro. A joia rubro-negra, que tem marcado um monte de gol importante, teve nos últimos dias seu salário aumentado e, por consequência, também a multa rescisória em território nacional. O Wallace ganhava apenas R$ 26.500 por mês, apesar de 2 gols marcados na Copa do Mundo de Clubes. Dessa maneira, a multa rescisória dele para clubes brasileiros era de R$ 51 milhões de reais. Com a renovação do contrato, firmada nos últimos dias, o Wallace passa a ganhar 150 mil mensais, sua multa vai para 300 milhões de reais, algo que impede qualquer tipo de negociação em território nacional. O Flamengo também decidiu ampliar o valor da multa rescisória para o exterior de 50 para 60 milhões de euros ou 387 milhões de reais. O tempo de contrato segue o mesmo até dezembro de 2027. Só para atualizar outras situações em relação ao Fla, negociação de Wesley com a Roma está praticamente fechada, mas o Fla gostaria de encontrar um outro lateral direito antes de vender o Wesley, até porque a renovação do contrato do Varela ainda não foi anunciada. Eu vou começar com a notícia ruim, depois eu vou para as notícias boas. Eu gosto de fazer desse jeito, tá? Danilo, a notícia não é boa. Ontem a gente trouxe aí um boletim médico
do Flamengo emitido, e o Danilo teve uma lesão constatada, né, no músculo posterior da coxa direita. Confesso para vocês que eu não lembro quantas lesões musculares o Danilo já teve, mas ele já sofreu algumas. É um jogador que vem sofrendo aí o que eu já imaginava. Idade avançada, futebol brasileiro exige demais dos atletas. Obviamente que ele iria sentir, não só ele está sentindo, o Alexandre, por exemplo, também está, mas isso não é algo exclusivo no Flamengo. É o futebol brasileiro que exige mais dos atletas. Vamos para a notícia. A lesão é de grau 2, galera, ou seja, não é uma lesão simples. Difícil imaginar que volte aí antes de 21 dias. Ainda mais que é um jogador que requer um pouco mais de cuidado, justamente por conta da idade dele. Então, enfim, Danilo tá fora aí de jogos importantes, bota aí pelo menos 3 semanas do Danilo ausente. Estamos falando, a gente já tá no fim de julho. Eu tô gravando esse vídeo aqui 21 de julho, 8h26 da noite, tá? Mas o vídeo será publicado no dia 22. Então, praticamente fim de julho, ou seja, ele vai perder praticamente também a primeira quinzena de agosto, tá? Vamos agora para a informação sobre o Wesley, galera. É o seguinte, pessoal, o Wesley a qualquer momento pode ser vendido. Vender porque ele ainda não foi vendido. Nós já explicamos aqui. Na sexta-feira, o dirigente da Roma ligou para o José Boto e perguntou, por esse valor aqui, 25 milhões de euros, mais 5 metas, vocês fazem negócio? O Boto falou, beleza, a gente faz. Quando chegou no BAP, o BAP falou, beleza, a gente faz, desde que você, Boto, encaminhe a contratação de uma reposição, porque eu não vou vender o Wesley para depois ir ao mercado buscar uma reposição e ficar dependendo do Varela. E por falar em Varela, e a renovação de contrato do Varela, como é que tá? O BAP também deu uma cobrada no Boto, nós já explicamos isso aqui no canal, para a nossa audiência rotativa eu falo novamente sem nenhum problema. E aí, desde sexta, o Flamengo está caçando um lateral direito. Quando foi ontem, no caso, hoje, segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo aqui, para você que vai ver o vídeo na terça, na segunda a Roma ligou para o Flamengo falou com a Roma, falou, olha só, a gente quer vender, mas a gente quer encaminhar a contratação de jogador. E a Roma está em cima, falando, ó, eu tô com pressa, eu quero o Wesley logo, o mercado está fechando, não sei o quê, quero logo a minha contratação. E pelo que me falaram nos bastidores, a Roma já está meio assim, porque perdeu o Richard Rios para o Benfica. Porque a Roma ia contratar Richard Rios e o Wesley, pelo menos desejava isso. Perdeu o Richard Rios para o Benfica. Agora não quer perder o Wesley de jeito nenhum e está em cima do Flamengo. Então, a qualquer momento, ele pode ser liberado pelo Flamengo para jogar com a camisa da Roma. Eu acho um baita valor, mas eu concordo com a diretoria do Flamengo. Só dá para vender depois de uma reposição. Não dá para perder mais um jogador, ficar dependendo do Varela, que eventualmente está fazendo a lateral esquerda, tá? É complicado. Eu, particularmente, acho que a diretoria está agindo certo desse jeito. Valor é bom? O Flamengo precisa de receita com venda de jogador? Não. Então, para que ter pressa? Encaminha a contratação de um jogador para reposição e vende o Wesley em seguida. Eu sou a favor disso e a qualquer momento a gente vai ter atualização. Me segue lá nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, @VeneCasagrande e TikTok, @VeneCasagrande7, porque lá a gente publica tudo em tempo real para depois gravar o vídeo aqui no canal Vene Casagrande. E agora vamos para a notícia muito boa. Saul Níguez, fechado, acordado, chega quarta-feira, se nada mudar, jogador de 30 anos, que trabalhou com o Filipe Luís, jogou com o Filipe Luís, espanhol, pertence ao Atlético de Madrid. Quando eu falo pertence, no último vídeo eu acabei dizendo que o Flamengo vai comprar o jogador, não é comprar, o Flamengo negociou diretamente com o jogador salário, luva e tempo de contrato, que será de 3 anos, é porque ele tem uma rescisão encaminhada com o Atlético de Madrid, o contrato dele iria até o meio de 2026, ele vai rescindir com o Atlético de Madrid, estava a caminho, inclusive, de um clube turco, o Trabzonspor, acho que é assim que se pronuncia, peço desculpa. Nem é um dos principais clubes da Turquia, mas ele estava a caminho de lá, desistiu, não vai mais, e agora está muito próximo de assinar esse contrato de 3 anos com o Flamengo. Repito, se tudo der certo, nada mudar, porque no Flamengo muita coisa está mudando ultimamente, ele se apresenta nessa semana, quarta-feira desembarca e inicia os trabalhos no Flamengo. Algumas curiosidades aqui sobre o Saul Níguez que eu peguei lá no Twitter, Fute Mais. Ele tem 8 títulos na carreira, atua como meia central, já jogou de meia esquerda, direita, volante, lateral esquerdo e zagueiro. Fez história no Atlético de Madrid, isso é verdade,
Pô, jogou lá durante muito tempo. 60 gols e 33 assistências na carreira, 19 jogos pela seleção da Espanha, já chegou a valer 90 milhões de euros. Hoje é, pô, sei lá, 600 milhões de reais, é isso? Cara, é muito dinheiro. Óbvio, é um jogador, beleza. E eu concordo com isso, com esse discurso. Vinícius, o Atlético de Madrid está liberando assim porque o jogador está em declínio na carreira. Sim, ele iria até para o futebol turco. Só que é um jogador que no futebol brasileiro tende a render muita bola. E eu perguntei para pessoas no Flamengo como o Felipe Luiz deseja utilizá-lo. Uma espécie de coringa. Jogar no lugar do Gerson. Fazer volante também. Ele faz várias funções, como a gente já disse aqui em outros momentos. Então não tem nenhum... ele chega para ser esse jogador específico, dessa posição específica. Não, não é isso. E aí muita gente falando sobre lesão, que é um jogador que tem muitas lesões. Segundo o site Coluna do Fla, pelo menos eles postaram, diferente do que é dito nas redes, Saúl tem números baixíssimos de lesões na carreira. A última, na temporada 2024-2025, deixou o jogador 57 dias fora. Antes dessa, a última vez que o meia ficou sem jogar por conta de problemas físicos foi em 2020, há 5 anos. Pô, gente, não tem lesão, né? Por favor, né? Óbvio, estou confiando no site Coluna do Fla aqui, não fiz essa pesquisa, mas, pô, em cima dessa informação aqui, não tem como criticar a chegada do jogador. Então o Flamengo não paga nada ao Atlético de Madrid, negocia apenas salários e luvas com o jogador e fecha com o atleta por um contrato de 3 anos. Diz aí, torcedor, gostou? Não gostou? Esperava mais da contratação? Quero que vocês comentem bastante aí. Tamo junto, valeu, fui! É isso aí então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. Se você gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Mengão aqui no canal Flamengo News. Então já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa aquele like aí também. E também para quem tem a opção de hypar o vídeo, dá aquele hype aí também para o nosso vídeo crescer muito aqui no YouTube e todos os flamenguistas ficar super informados de tudo que rola no Mengão.